Começa agora mais um campeão de audiência. Com vocês, TBC Brasil, com Vinícius Roberto. Olá a todos. O Teatro Brasileiro de Comédia foi criado em 1948 por Franco Zampari, no bairro da Bela Vista. O objetivo da criação do teatro era para ter um espaço para o teatro amador em São Paulo. Vamos para o contexto histórico da época. No dia 2 de setembro de 1945, acaba oficialmente a Segunda Guerra Mundial com a vitória dos aliados. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Já em 1947, a TV começa a entrar na casa das pessoas, principalmente na Europa, no Japão e nos Estados Unidos. NBC, in 1941, established the first commercial television station in the country. Began immediately to expand it into a network. Adding sight to sound, it opened an electronic window, rang up the magic curtain, and ushered you to the first row, to the best seat in the house, your own easy chair. Já em outubro do mesmo ano, é inaugurada a MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Ainda em 1947, o presidente Eurico Gaspar Dutra lança o Plano SALT, que é a abreviação de Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. O objetivo era melhorar os segmentos citados em todo o Brasil. O resultado veio o Hospital dos Servidores do Estado, que ficava no Rio de Janeiro, o Hospital do Subúrbio em Salvador, a Rodovia Rio-Bahia e a nova Rodovia Rio-São Paulo, que é a atual Rodovia Presidente Dutra. Também a hidrelétrica de Paulo Afonso no Rio São Francisco. O fracasso desse plano veio com a inflação. Algumas curiosidades sobre esse local. Uma curiosidade sobre o local é que diversas personalidades já morreram na Via Dutra. Entre eles, o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o Claudinho, da dupla Claudinho e Bochecha. 22 de agosto de 1976. JK morre em acidente de carro. Sem a tua companhia. Quando o Opala, em que viajava de São Paulo para o Rio, dirigido pelo seu motorista Geraldo Ribeiro, desgovernou-se e chocou-se contra uma carreta. O acidente ocorreu no quilômetro 165 da rodovia, no município de Resende. O Opala ficou totalmente destruído e seus ocupantes irreconhecíveis. Sem saudade, nem amor sem alegria, é por isso que eu reclamo. Um acidente de carro na Via Dutra matou o cantor Claudinho, da dupla Claudinho e Bochecha. A polícia rodoviária suspeita que o motorista, empresário da dupla, dormiu ao volante. O acidente foi pouco depois das 6 horas da manhã, perto de Seropédica, na Baixada Fluminense. Cláudio Rodrigues de Matos, o Claudinho, vinha no banco de carona deste carro, dirigido pelo empresário Ivan Manzielli. O veículo saiu da pista e bateu com violência numa árvore. Claudinho morreu na hora. Ivan sofreu ferimentos, mas está fora de perigo. O cantor vinha de um show na noite passada em Lorena, em São Paulo. O outro integrante da dupla, Bochecha, estava no carro logo atrás. Eu vim com o Bochecha e a outra turma, lanchamos. Quando eu passei aqui, eu conheci o carro dele. Aí eu fiquei maluco, pedi o motorista para. Quando eu cheguei aqui, dei de cara com ele ali, daquele jeito. Outros fatos históricos que ocorreram na década de 40. No dia 4 de dezembro de 1947, estreia em Nova York a peça Um Bonde Chamado Desejo, de Tennessee Williams, com o ator Marlon Brando na Broadway. Em janeiro de 1948, Mahatma Gandhi é assassinado.
30 de janeiro de 1948. O Mahatma Gandhi é assassinado. O líder do movimento de independência da Índia morre pelas mãos de um hindu revoltado com as tentativas de conciliação com os muçulmanos. Já em maio de 1948, o Estado de Israel se torna independente. Em dezembro de 1949, a cantora e atriz paulista Marlene, que fez a novela Viver a Vida em 1984, vence o concurso para a escolha da Rainha do Rádio do Brasil. Se é pecado sambar, a Deus eu peço perdão. Eu não posso evitar a tentação de um samba dolente que mexe com a gente, fazendo endoidecer. É um tal de... Agora vamos para uma matéria exclusiva com o nosso jornalista Marcos Ribeiro, direto do TBC. Há quem diga que São Paulo é uma cidade tranquila, limpa e muito festiva. Já não é o caso do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, que desde 2008 está fechado. A nossa equipe foi até o bairro da Bexiga, que muitos o conhecem como Bela Vista. Passamos em diversos teatros antes para pedir informações sobre o TBC, até chegarmos no próprio. E ao nos preparar para gravar, uma segurança estava na porta e fomos pedir informação. Eles foram super atenciosos, porém não sabiam muito, mas o pouco que puderam nos passar é sobre a infraestrutura, onde nos informaram que a parte interna ainda falta alguns ajustes como a fiação, a parte de iluminação e algumas outras coisas. Responder alguma pergunta, como que tá aí dentro. Aí mesmo que a gente não consiga tirar umas fotos, pô, já tem uma testemunha. Não, o teatro tá assim, então... Aí a gente já consegue apresentar, ó, o TBC tá parado, a coisa tá feia, mas... Dizem, né, que pode voltar um dia. Vai sim, porque o pessoal da manutenção esteve aí já montando algumas coisas do banheiro. Do banheiro? Olá a todos, sou Marcos Ribeiro. Hoje eu estou aqui no antigo teatro muito importante para a cultura de São Paulo, que é o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia. Ele foi feito na época de 1940, vocês podem acompanhar. Chega aí, câmera, dá um zoom aqui, ó. O teatro, essas são as condições atuais dele, né? Ele fica aqui na região da Bela Vista. Aqui próximo você tem a Liberdade, o metrô São Joaquim. E esse foi um teatro muito importante para a nossa cultura. E hoje, infelizmente, desde o ano de 2008, o teatro está fechado e ele encontra-se nessas condições. Hoje, quem é detentora do teatro é a Funarte e... estão vendo se ele volta a funcionar. Está acontecendo uma reforma, ainda não temos a previsão de quando vai ficar pronto, mas informações que pode ser breve, mas tudo depende da situação política mesmo. O nosso prefeito, né, o atual não sei, né, porque ele acabou de sair, diz que vai privatizar o teatro, mas até lá ninguém sabe. Nem mesmo se ele vai continuar sendo o prefeito. Então, não tem muito o que mostrar para vocês daqui. O teatro, dizem que ele é muito bonito, que é bem grande, tem bastante salas, mas hoje realmente a situação que ele se encontra é essa. Sou o Marcos Ribeiro, o câmera é o Vinícius Roberto e esse é o documentário TBC Brasil. Como o jornalista Marcos Ribeiro acabou de mostrar na matéria, o TBC atualmente foi posto em iniciativa privada após uma reunião com o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, com o até então atual prefeito de São Paulo, João Dória. As obras estruturais internas já foram concluídas. Agora a segunda etapa é a sonorização acústica, as instalações de ar-condicionado, de elevadores e os acabamentos de fiação. Muitos artistas foram contra a privatização. A matéria agora é da rede TVT.
TBC é um patrimônio nacional. Um dos berços do teatro brasileiro. Salvem o TBC. A gente não pode simplesmente vender o TBC. Não deixem que ele seja privatizado em tenebrosas transações. Mais de 700 pessoas e grupos teatrais já assinaram um manifesto contra a privatização do histórico TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia. O prédio, que fica aqui no bairro do Bexiga, em São Paulo, foi tombado em 1982 e é considerado um patrimônio das artes cênicas do país. Os Franco Zampari, então, ele compra esse imóvel na Bela Vista e cria o Teatro Brasileiro de Comédia, que seria uma companhia estável de teatro com repertório e traz uma leva de diretores da maior expressão da Europa, da Itália. Diretores italianos, cenógrafos, iluminadores, e cria o Teatro Brasileiro de Comédia. Todo mundo que estuda teatro, quando pensa em teatro brasileiro, acaba chegando no TBC. Então o TBC é o berço dos grandes atores brasileiros, né? A Fernanda Montenegro, Paula Altran, Missete Bruno, Tônia Carreiro, Natália Timber, daí que saiu o Antunes Filho. No mês passado, o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, anunciou que vai privatizar o TBC, que pertence à Funarte, Fundação Nacional de Arte, do governo federal. Segundo o ator Sérgio Mamberti, que foi presidente da entidade no governo Lula e liderou a compra do TBC em 2008, o prédio foi adquirido para ser transformado num memorial do teatro e não para ser entregue à iniciativa privada. Bexiga é um bairro de tradição cultural e tradição popular de cultura. Ele não é um bairro de elite, ele é um bairro popular. E assim, ele precisa cada vez mais recobrar essa força, esse interesse, a população saber da importância histórica que tem o TBC para a cidade de São Paulo, para o teatro de São Paulo, para a cultura nacional. O Teatro Brasileiro de Comédia tem 69 anos e está fechado há 10. Recentemente, teve parte de sua reforma concluída. Toda a reforma que já foi feita, a parte de engenharia já está praticamente pronto. O TBC é tombado nas 3 instâncias. Falta toda a parte de equipamento, de luz, de som, as poltronas. Ele está preparado para receber equipamento de ponta. Já foram investidos na reforma cerca de 20 milhões de reais. De acordo com o Ministério da Cultura, seriam necessários mais 13 milhões para concluir a obra do prédio, que tem 3 andares. O ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, alega que não cabe ao governo federal administrar o espaço. Por isso, pretende privatizá-lo. Nós temos equipamentos em Brasília, nós temos equipamentos no Rio. Biblioteca Nacional é equipamento do Ministério da Cultura. Entendeu? E como não é a função dele, em qualquer país civilizado, o governo certamente tem essa obrigação e essa de preservar o patrimônio cultural. Olá pessoal, recebemos hoje aqui uma honrosa visita de um amigo, Sérgio Saleitão, nosso ministro da Cultura, ao lado do André Sturm, secretário de Cultura do município de São Paulo. Reunião produtiva, várias boas notícias. Eu vou pedir ao ministro e ao André que possam dizer a vocês aquilo que nós estamos conseguindo avançar no plano da cultura, especialmente na área do cinema. Ministro. Então, são várias novidades aqui para São Paulo. Acho que a primeira, prefeito, é a volta do Teatro Brasileiro de Comédia, um dos teatros mais tradicionais aqui de São Paulo. Está fechado desde 2008 e vamos fazer a concessão dele para a iniciativa privada para que ele possa voltar aí no curto prazo a funcionar e receber espetáculos e com isso abrilhantar ainda mais a cultura em São Paulo. O TBC vai coroar o bairro da Bela Vista, ou Bexiga, como nós gostamos de chamar, trazendo de volta um teatro que foi muito importante na vida cultural brasileira, não apenas de São Paulo. Estamos terminando o TBC Brasil, turma 39. Fiquem agora com a encheção de linguiça de Vinícius Roberto e Marcos Ribeiro. Boa sorte, galera! Vamos tirar 10!